Olá amigo, tudo bem? Meu nome é Weber Risse, eu sou professor de odontologia da Unesp de Araraquara e é um prazer estar aqui com você na sala de aula do I Know Journal para poder compartilhar um pouco da nossa experiência com a resina Forma, uma resina vendida no Brasil pela Ultradent, produzida e distribuída no Brasil pela Ultradent e que apresenta características muito interessantes que nós vamos discorrer neste breve tempo que temos para falar sobre este material tão fantástico que é a resina no nosso dia a dia clínico. A resina composta ela tem algumas características muito interessantes. A primeira delas é que a resina composta é um material capaz de trabalhar não só com a questão do atrito, como também da resistência à fratura. E isso se deve por uma composição justamente composta. Essa composição composta ela está relacionada com a ideia de que no dente natural, na chamada análise bioinspirada, nós temos o esmalte trabalhando a resistência ao atrito e nós temos a dentina trabalhando a resistência à fratura. Contudo, quando eu trabalho com uma resina composta que mescla uma matriz orgânica capaz de resistir à fratura e uma matriz inorgânica que também aumenta essa resistência à fratura e permite a resistência ao desgaste, este material composto desempenha um híbrido entre as características de uma dentina e as características de um esmalte. Por isso que a resina composta é um material tão versátil e nós vamos ver que para isso ela precisa ter esta resistência como temos na resina composta Forma da Ultradent. Para isso eu queria ilustrar a possibilidade que se tem hoje, sabendo executar o planejamento adequado, de realizar até mesmo reabilitações orais aditivas, bons casos de reabilitação oral aditiva com resinas compostas. Note esse paciente com perda do suporte posterior, do guia anterior, da dimensão vertical, da relação central, sendo reabilitado, mesmo que de forma indireta, o uso da resina Forma, sendo trabalhada na cor única de corpo, executando estas resinas que você está vendo aí no setor posterior na forma de tabletops. Elas têm alta longevidade e podem ser utilizadas com sucesso por clínicos no seu dia a dia. Veja que uma vez executado esse suporte posterior, colocado em função esse suporte posterior, o espaço dessa nova dimensão criada nos permite trabalhar agora com a aplicação da resina Forma com uma técnica incremental, técnica de camadas, no caso aqui executando uma técnica chamada de técnica policromática, publicada na década de 90 pelo professor Newton Fall, nós vamos fazer essa construção. Uma concha inicial utilizando a WE, depois uma base que pode ser trabalhada com a A3,5B, lembrando que no caso da Forma, nós vamos ver daqui a pouquinho, um aspecto muito interessante é que o seu corpo, o body, ele trabalha como que uma dentina, sendo que as suas dentinas são de alta opacidade para ser trabalhadas em grandes reconstruções de perdas coronais ou para dentes com substrato escurecido. Via de regra, nesta resina você vai utilizar as camadas de corpo, os bodies, como dentina. Então é isso que nós estamos fazendo com a A3,5B, utilizando um efeito de exacerbação da opalescência com a IRB, que é uma cor da resina Vitalescence, bem na área dos mamelos, depois uma cobertura cervical com A3 corpo e fechando tudo isso com um A3 esmalte, que era a cor final que nós almejávamos com esta resina. Veja o resultado desta reabilitação policromática na boca toda desse paciente, feita com resina composta indireta no setor posterior e direta nos setores anteriores, superior e inferior. Essa é a grande versatilidade da resina composta. Tendo em mente conceitos de oclusão, como a gente descreve no livro Lógica, você é capaz de executar de forma segura esse processo reabilitador. O grande detalhe é que para a resina Forma, nós temos ali 4 níveis de opacidade que o clínico deve conhecer. A dentina, como eu disse, opaca, capaz de ser trabalhada em substratos escurecidos ou grandes perdas coronais, necessitando de maior opacidade. O corpo, que seria uma dentina, uma resina semi-opaca,
que pode ser trabalhada e utilizada na grande maioria dos casos de classe 4, reconstruções de faceta, vestibular, sem alterações agressivas de cor. Os translúcidos, onde você tem a possibilidade de usar a cor translúcida, e a cor incisal, onde você tem a possibilidade de fazer todo o terço incisal. Pode ser mesclado a isso um ou outro efeito, como por exemplo o que nós mostramos no caso da linha Vitalescence com a cor IRB, que é um iridescente blue. Uma grande vantagem da resina Forma, ela permite praticidade em casos com baixa necessidade de estratificação. Veja nesse caso onde o indivíduo precisava apenas de um clareamento e de uma reanatomização de forma associada a uma microcirurgia periodontal. Eu não preciso muitas vezes de grandes estratificações para satisfazer o anseio estético do meu paciente. Nem todo kit de resina vai possibilitar esse tipo de conduta, mas no caso da Forma, as cores de corpo são ideais para trabalhos monocromáticos, uma única cor, como neste caso em questão. Note que fizemos uma correção por uma microcirurgia gengival, associamos isso a um clareamento com opalescência Boost e clareamento caseiro com opalescência PF. Quando atingimos uma cor que agradou o paciente, nos agradou, realizamos com uma única cor a reabilitação desses espaços, desta reanatomização de forma com a resina Forma da Ultradent. Veja o resultado, um resultado satisfatório para um dia a dia de um clínico que quer alto desempenho e rentabilidade num tempo curto. Isso é muito importante para que você seja eficaz, efetivo em prover resultados satisfatórios ao seu paciente. Então, recapitulando, quando nós olhamos a possibilidade de estratificação policromática, a resina permite a técnica monocromática, mas permite essas múltiplas camadas. Uma dica: você pode fazer em conchas usando uma cor coringa, a Forma WE. Depois você pode trabalhar com as dentinas, que nós vamos utilizar no caso da resina Forma, as cores de corpo, em classe 4, em pequenos fechamentos de diastema, em relações também de facetas. Então, lembre que a dentina, essa massa alaranjada aí que nós estamos descrevendo como dentina, representaria as cores de corpo, e aí você tem uma vasta gama de cor na resina Forma. O esmalte de corpo, ele também vai num tom um pouquinho mais menos saturado. Portanto, se você usou uma dentina A3,5, criou esses mamelos e vai trabalhar lá na cervical, nesta última camada já trabalhe com um esmalte de corpo já numa cor um pouco menos saturada. Então usei uma A3,5 na dentina, fiz os mamelos, eu finalizo com A3 cervical lá na região de corpo, de cervical com a cor de corpo, para que você tenha um degradê de baixa intensidade em relação aos níveis de opacidade e cobre do terço médio para o terço incisal com as cores de esmalte translúcidos, que são as cores designadas por esmalte. Eu quero uma exacerbação do efeito incisal. Aí você pode utilizar efeitos associados à cor translúcida ou à cor incisal da resina Forma. Este jogo de trabalho, capaz, vamos ver agora isso numa forma lateral, é capaz de criar uma estratificação de certa forma policromática para que você tenha resultados naturais. Então, note lá numa vista lateral, a concha usando um esmalte WE, a dentina sendo trabalhada com as cores de corpo, um tom mais saturado do que o que você quer como resultado final. Então eu quero um A3, vou usar um corpo A3,5. Quero um A2, eu vou usar um corpo A3. Então construímos a forma mamelar. Se o teu trabalho precisa de reconstrução na área cervical, nós continuamos ali com o esmalte de corpo. Na área incisal, onde você fez os mamelos, você pode trabalhar com efeitos da Vitalescence ou com a cor incisal da própria resina Forma, exacerbando aquela translucidez incisal. Então, esmalte de corpo na cervical também, mas no terço médio e no terço incisal, cubra com um esmalte translúcido, esse esmalte que é designado pela letra E na resina Forma, para que você tenha um resultado altamente natural. Então, esta é a técnica de estratificação com a resina Forma.
eu te convido agora a acompanhar um vídeo que nós executamos com muito carinho para a sala de aula do iKnow Journal, para que você possa entender num manequim como é que nós fazemos o posicionamento dessas camadas e depois como é que nós fazemos a anatomização final utilizando os materiais de acabamento e polimento da linha Ultradent, especialmente a linha Diff Spiral, onde você vai ver que fantástico é o resultado. Acompanhe comigo na sequência de vídeo para que você possa realmente ter sucesso nos resultados aí da sua clínica. Muito bem, espero que você tenha gostado do vídeo, que você tenha aprendido a utilizar na forma correta essa fantástica resina em resistência e possibilidade de estratificação policromática e que você possa otimizar com este conhecimento a prática clínica do seu consultório. Sempre à disposição de vocês, um beijo no coração de todos, espero vê-los numa próxima oportunidade.